confiamos no Senhor. Senhor, meu Deus, Pai de nosso Jesus Cristo, mais uma vez suplicamos a Ti, meu Pai. Ó, se tu vai pregar nesta noite, Teu servo, meu Pai. A Tua palavra vai ser pregada. Grande Deus, aleluia, que possamos sentir a Tua presença como estamos sentindo. Grande Deus, aleluia. Abençoa também todos os servos que aqui está, que vai passar a ouvir agora a Tua palavra. Abençoa também, irmão, na direção desse trabalho. Toma cada um em Tuas mãos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Meus prezados irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes nesta noite por estarmos aqui mais uma vez para nós participarmos do trabalho do Senhor. Talvez você estava esperando um pregador, né? Quando eu subi aqui no púlpito, eu senti de deixar o irmão Ricardo na direção do trabalho, porque esta é a primeira vez do ano de 2012 que eu subo num púlpito para pregar. Parece uma brincadeira, né? Mas é a primeira vez no ano. E eu estou feliz nesta noite, porque Deus tem uma palavra para você. Você crê nisto? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, a parte A do versículo 3. Hebreus capítulo 12, a parte A do versículo 3. Todos acharam? Vamos falar em voz de coro. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Vamos de novo? De novo. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Amém? Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de pedir licença aos nossos irmãos que pregam, os pregadores, para transmitir para a igreja essas palavras. Talvez haja dificuldade para arrancar da sua boca um glória a Deus, um aleluia, mas se você sentir de glorificar o nome do Senhor, você está à vontade para glorificar o nome do Senhor. Nós observamos o escritor aos Hebreus transmitindo esta palavra para o povo daquela época. Depois do escritor haver, no versículo 1, dizendo o seguinte: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Quem sabe esta mensagem vai ser para você que já é conhecedor da palavra de Deus. Nós observamos a palavra de Deus, eu gosto muito de citar, versículo 59 de Isaías. Ele dizendo para o povo que já conhecia Deus, mas estava distanciado do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas também nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele estava falando especialmente para as pessoas que já conheciam a palavra de Deus. Muitas vezes você pode dizer: mas essa mensagem é para crente. Desde o início da criação,
Deus usa o seu povo para falar para as pessoas que já são conhecedores do Evangelho. E nesta noite não é diferente. E a palavra de Deus agora nos exorta a dizer: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vemos por aí tantos caminhos, tantas portas largas, vemos aí tantos meios, mas o único caminho é Jesus. Ele próprio, na sua expressão, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus queridos irmãos, muitas vezes o ser humano, ele procura caminhos fáceis. A tendência do ser humano é procurar sempre caminhos fáceis. Para quando acontecer que ele sofra um dano qualquer, sempre tem alguém para ele culpar. Mas nesta noite, Deus fala comigo, fala com você. Como escaparemos se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Que um dia Ele foi crucificado por intercessão dos nossos pecados, por mim e por você. Um dia Ele disse: Pai, está tudo consumado. Um dia uma lança o traspassou do seu lado, pregos em suas mãos e seus pés. Por causa de quê? Por causa do meu e do seu e do nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que hoje Jesus não está em uma cruz, Jesus não está pendurado em um madeiro, Jesus não está mais com uma lança no seu lado, mas Ele está lá no céu intercedendo por você. Porque Ele falou para os discípulos: eu vou para o Pai, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não vos deixarei órfão. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus prezados irmãos, no capítulo 11, no versículo 28 de Mateus, ele olhando para uma multidão como esta, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque ele via na situação do ser humano uma carga pesada nos ombros de cada um. Hoje não é diferente. Nós passamos essa semana por 4 dias de carnaval. Não foi, igreja? E muitos deixaram a cidade e foram para retiro. Uns para orar, outros para brincar, jogar futebol, outros para a praia e muitas outras coisas mais. E muitos sambaram durante esses dias todos, estão sambando até hoje. Mas quando chegar as aproximações da paixão, vão fazer penitência para cancelar os seus pecados. Mas eu quero dizer para você que a salvação não está em novena, a salvação não está em sacrifícios, a salvação está em Jesus. Porque o escritor, ele disse: como escaparemos nós? Não há um outro meio do homem se safar do pecado, a não ser atentando para a grande salvação encontrada em Jesus Cristo. Glória a Deus. Me faz lembrar, meus prezados irmãos, versículo muito conhecido, João 3,16, que todos gostam de citar. Jesus, olhando a situação dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, que ignorava muitas vezes, ele dizia que era filho de Deus. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. E agora, o escritor, no versículo 1,
do capítulo 2 de Hebreus, ele diz: convém-nos atentar, quer dizer, ficar atento com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, porque sair da presença de Deus é muito fácil, mas difícil é você conseguir estar onde você está. Glorifique o nome do Senhor, irmão, porque só Jesus, a só misericórdia dele, para você estar aqui hoje. O inimigo queria que você estivesse lá fora, mas glorifique a Deus, porque Jesus te tirou de lá. Glória a Deus. Agora é só atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para as mensagens que já temos ouvido, as palavras, os ensinamentos, as correções que já temos ouvido, porque o mundo jaz no maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que, como já dissemos aqui, o apóstolo São Paulo, ele disse para o povo que o salário do pecado é o quê? É a morte, mas o dom, quer dizer, o presente gratuito de Deus, é isso aqui, olha. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? O dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, que morreu por intercessão das nossas vidas. Agora o importante, Ele só quer que você faça uma coisa: permaneça até o fim. Jesus disse: aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, existe um problema fator. Pelo fato do ser humano ter tendência a pecar, o inimigo, ele procura as suas habilidades para enfraquecer a fé do cristão, da serva de Deus, do servo de Deus, tirar a ênfase da palavra, mas que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida, e você possa meditar, porque nós sabemos, meus queridos irmãos, o próprio Jesus diz que o tempo está próximo. Glória a Deus. A igreja está prestes a subir deste mundo. A qualquer momento soará no céu o som da trombeta. E eu pergunto: você está pronto? Quantos estão se preparando? Eu estou preparando. Aleluia. Eu não vou te perguntar se você está preparado, não, porque o apóstolo São Paulo, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Através desta palavra você pode examinar se você está preparado ou preparada ou não. E eu não estou aqui para te julgar, mas eu só quero dizer para você uma coisa: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão esquecendo disto. Meus queridos irmãos, a internet está tirando, eu tenho frisado ultimamente muitas vezes sobre a internet está tirando do ser humano o desejo de servir a Deus. Mas não faça isso, não use a internet para enfraquecer a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Use a internet para o seu trabalho, mas não use para enfraquecer a sua fé, para te distanciar de Deus, para te provocar na mente a amnésia espiritual. Isso aqui, irmãos, é um lembrete para nós. Quando as lutas chegarem na sua vida, quando os problemas te cercarem, as lutas estiverem ao seu redor, você lembre-se disso. Como eu me escaparei se eu não atentar para a grande salvação encontrada em meu Jesus, que morreu na cruz por mim para me salvar? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos exorta de muitas maneiras, e ele acrescenta ainda, ele dizendo o seguinte: a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade.
nós temos visto, irmãos queridos, Jesus trabalhando, curando enfermidade, expulsando o demônio, batizando com o Espírito Santo, dando despertamento ao seu povo. E ninguém pode negar. Louvado seja o nome do Senhor. Para você receber a sua bênção, não precisa de você ficar fazendo novena, não precisa de você fazer campanha de 7 semanas, não precisa de você ficar por aí fazendo campanha de 7 dias, não precisa de nada disso. É só você crer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vi Deus operar milagre aqui. Quantos já viram, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus pode operar um milagre na sua vida também. Depende da sua fé. Glória a Deus. Porque Jesus disse: se tu crê, tudo é possível que crê. Porque as coisas só acontecem mediante a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E nós observamos também em Hebreus capítulo 11, vários versículos que nos ensinam. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 12, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E agora, o mesmo escritor, ele diz aqui no versículo 3: como escaparemos nós? Porque o tema da mensagem é esta: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? O mundo está aí fora, sem conhecer esta tão grande salvação. Cabe a mim, cabe a você ir para o mundo. Nós vemos, queridos irmãos, Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, ele dizendo, o próprio Jesus, antes da sua ascensão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Jesus estava mandando você ir, nós irmos, sobre aquilo que nós falamos hoje na reunião com a juventude aqui, sobre o nosso evangelismo. Você aceita Jesus como Salvador, cruza os seus braços: agora eu sou crente, agora eu estou na igreja, mas esquece que você tem que levar a palavra. Ir por todo mundo, irmão, não quer dizer você ir lá para o exterior, não. Se você pode ir, vai, e é bem sucedido na sua viagem. Mas se você não pode ir para fora, você pode ser um pregador do ID na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, no seu trabalho, no seu colégio. Deus pode te usar e você pode entregar a mensagem de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando alguém chegar e se preocupar com você, como é que eu posso fazer para ser crente? Você vai falar para ele: olha, não existe outro caminho, somente Jesus. Porque quem poderá nos fazer escapar desse amor? E como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa ocasião, Deus usou uma pessoa e disse: se vós pararem de entregar a minha palavra, eu usarei outra pessoa, outro povo que anunciará a minha palavra. Não podemos cruzar os braços, não podemos ficar de braços cruzados, não podemos ficar dentro de 4 paredes somente. Deus tem algo a fazer através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos, meus queridos irmãos, eu estava observando no Rio de Janeiro, as igrejas atuais não são de portas abertas como estão aqui, os irmãos tranquilos, não. As igrejas, a maior parte das igrejas, são em pavimentos, de formas que o pecador, para ir lá, dá dificuldade, dá trabalho.
Mas o que o povo faz? Sabendo que há dificuldade para o povo ganhar as almas para Jesus, eles vão para as ruas anunciando o evangelho, evangelizando nas portas, nas praças. É o que nós temos que fazer, irmão. Daqui para frente, o modelo de evangelho vai ter que mudar. Nós teremos que mudar o nosso sistema de pregar, porque pregar só aqui dentro da igreja não vai resolver o problema. Nós vamos ter que sair, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, Deus nos adverte, através da palavra do escritor aos Hebreus. Você está preocupado? Você está preocupada? Você já pregou a palavra de Deus? Você já parou para meditar que não existe outro caminho? Não tem por onde escapar? Somente você atentando para essa tão grande salvação, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quando fico meditando, irmãos, quando o profeta Isaías, ele dizendo para o povo de Israel, um povo que já era conhecedor de Deus, mas estava distanciado da palavra, estava distanciado da doutrina, da lei, ele disse: Deus não está com seu ouvido agravado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também não está com suas mãos encolhidas. Mas ele acrescentou: mas o vosso pecado encobre o rosto de Deus de vós. Sabe por quê? Porque o pecado separa um homem de Deus. O pecado faz com que o homem se esqueça de Deus. Quando o homem se embrenha no pecado, a mulher se embrenha no pecado, o diabo começa a mostrar coisas maravilhosas, para que o ser humano se distancie de Deus. Mas Deus continua com suas mãos estendidas. Deus continua com suas mãos estendidas, porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso e compassivo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos, meus queridos irmãos, o salmista Davi, na sua situação, muitas e muitas vezes ele clamou a Deus, e Deus ouviu o seu clamor. Muitos outros profetas clamaram a Deus, e Deus ouviu o seu clamor. Ele próprio disse, né, que o Senhor ouviu o meu clamor, e me tirou de um charco de lama. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o escritor, ele diz para o povo naquela época: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação?